Olá, hoje na TV Atualidades falaremos com o professor João Paulo Martinelli sobre uma decisão da 8ª Câmara Criminal do TJ do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. É um prazer participar da TV Atualidades. Professor, é o seguinte, vou formular para o senhor 3 perguntas sobre o caso em que o médico enganou uma paciente para ter relação sexual. A primeira pergunta é a seguinte: o crime de posse sexual mediante fraude, previsto no 215 caput do Código Penal, teve seu nome alterado recentemente pela Lei 12.015 para a violação sexual mediante fraude. Quais os atos compreendem esse crime, professor? Bom, essa alteração na Lei 12.015, ela unificou as condutas que estavam no 215, que era a posse sexual mediante fraude, e o 216, atentado ao pudor mediante fraude, que eram crimes que consistiam, o primeiro, a posse sexual mediante fraude, era manter a conjunção carnal através da indução da vítima a erro. E a posse sexual, o atentado ao pudor mediante fraude era qualquer outro ato libidinoso praticado mediante fraude. Agora, todas essas condutas foram agrupadas, foram colocadas no mesmo artigo, que é a violação sexual mediante fraude. Então, o que significa isso? O agente pratica ato libidinoso, pode ser tanto a conjunção carnal, como a introdução do pênis na vagina, o chamada conjunção carnal, ou qualquer outro ato libidinoso, qualquer outro ato que tenha o cunho sexual, mas não utilizando-se de violência ou grave ameaça contra a vítima, e sim induzindo a vítima a erro. Quer dizer, uma forma de arrancar um consentimento da vítima, fazendo-ela acreditar numa situação que de verdade não existe. Tá? Então, nesse caso aí, parece pelas notícias que o médico fazia as pacientes acreditarem que, na verdade, que ele estava examinando a coluna. Na verdade, ele colocava as pacientes de costas, né, e ele apalpava as partes íntimas, como dizendo que, na verdade, ele estava examinando a coluna. E então, quer dizer, nesse caso, o médico estava induzindo a erro uma pessoa que acreditava naquilo que ele dizia. Não houve violência, não houve grave ameaça, mas a pessoa só consentiu porque acreditava que, na verdade, aquilo fazia parte do tratamento. E o que não era, e não foi o que aconteceu. Ok, professora. A nossa segunda pergunta é a seguinte: qual a diferença entre as figuras típicas do artigo 215, violação sexual mediante fraude, 213 caput, estupro, e 217-A, estupro de vulnerável? Bom, então, como eu disse no início, o estupro do 213 é a obtenção da relação sexual mediante violência ou grave ameaça. Quer dizer, a vítima, ela sabe o que está fazendo, só que ela não consegue oferecer a capacidade de resistência, ela não consegue resistir porque há uma violência sendo empregada ou a ameaça muito grave. Então, o 213 é, inclusive, considerado crime hediondo. O 217-A, que é o estupro de vulnerável, a vítima, ela não o sujeito não mantém a relação sexual mediante violência ou grave ameaça, mas utilizando-se da vulnerabilidade, ainda da falta de capacidade da vítima de consentir para o ato. Quer dizer, muitas vezes o ato é consentido, aliás, sempre o ato é consentido, porém esse consentimento ele não é válido. Então, o menor de 14 anos, o enfermo mental ou quem de alguma forma está impossibilitado de manifestar a sua real vontade. Por exemplo, uma pessoa que está dopada, ela não está sofrendo uma violência ou uma grave ameaça para a obtenção da relação sexual, porém, se ela está dopada, ela não consegue manifestar o seu livre consentimento. Já na violação sexual mediante fraude, a vítima também não é mantida sob violência ou grave ameaça. No caso, ela é induzida a erro. O consentimento é obtido a erro. A vítima acredita que existe uma situação que, na verdade, não existe. Se ela soubesse que a situação real fosse
aquela, ela não teria consentido para o comportamento do agente. Então, no caso do médico, seria esse caso da violação mediante fraude. Se a vítima soubesse que o médico estava abusando sexualmente, ela não teria virado de costas, não teria permitido que ele tocasse as suas partes íntimas. E pela notícia parece que foi isso que aconteceu. Uma das pacientes percebeu isso. Ela percebeu que estava sendo tocada indevidamente e quando viu que, na verdade, aquilo não fazia parte de nenhum tratamento, ela manifestou a sua resistência e o médico interrompeu o seu comportamento. Caso o médico persistisse, numa situação hipotética, ele tivesse persistido, ameaçando-a ou usando a violência, nós sairíamos da violação mediante fraude para cair no estupro. Ok, Então, basicamente, professor. são essas as diferenças. Bom, para finalizarmos, a terceira pergunta seria a seguinte: no caso do crime de violação sexual mediante fraude, quais as circunstâncias ampliariam a pena? Bom, especificamente na violação sexual mediante fraude, o 215, no parágrafo único, existe também a aplicação da pena de multa no caso do agente cometer o crime com o fim de obter vantagem econômica. Mais adiante, nos artigos 234 e diante, e seguintes, aqui 234A, para todos os crimes sexuais, não só para a violação sexual mediante fraude, mas para todos os crimes sexuais, a pena pode ser aumentada da metade se do crime resulta gravidez e de 1/6 até a metade se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. Agora, também existem as agravantes genéricas do artigo 61, que são situações que também aumentam a pena e que valem para qualquer crime, quando não qualificam ou fazem parte da própria tipificação. Nesse caso, sendo um médico utilizando a sua função de médico para abusar sexualmente, para violar sexualmente mediante fraude, a pena vai ser agravada conforme o artigo 61 também, que é uma agravante, repito, que vale para todos os crimes, não só para a violação sexual mediante fraude. Bom, professor, nós agradecemos a participação do senhor na TV Atualidades e contaremos com os comentários do senhor em breve. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Boa tarde.